chamo Caroline e eu participei da 32ª Semana de Iniciação Científica da UFSC, ciclo 2021-2022, onde desenvolvi o projeto de pesquisa intitulado Aplicações de Metamodelagem, Otimização e Confiabilidade Estrutural, uma análise de confiabilidade de um problema de engenharia estrutural utilizando simulação de Monte Carlo, sob a orientação do professor Dr. Wellington Gomes. Dentre os métodos de resolução de problemas estruturais que são vistos ao longo da graduação em engenharia estão o método das tensões admissíveis e o método dos estados limites. Estes métodos, embora fundamentais ao estudo da engenharia, envolvem condições de aplicação específicas e que ignoram uma série de informações do problema quando analisados sob o ponto de vista do mundo real. A confiabilidade surge como instrumento no qual as incertezas são incorporadas no processo de análise das estruturas e uma das inúmeras vantagens associadas à sua adoção em projetos consiste na possibilidade de avaliar quais variáveis contribuem mais para a probabilidade de falha de uma estrutura, ajudando o engenheiro na tomada de decisões que corroborem para a elaboração de projetos mais econômicos e seguros. O objetivo geral da pesquisa é estudar o tema da confiabilidade estrutural, no intuito de compreender em linhas gerais como o método evoluiu, desde a sua formulação matemática geral original até alcançar metodologias de cálculo mais avançadas, e dentro dos objetivos específicos, este trabalho pretende revisar as teorias fundamentais de probabilidade e compreender como funciona o método de simulação de Monte Carlo simples e o método de simulação de Monte Carlo com amostragem inteligente via pesquisa de pontos de projeto, além de resolver um problema prático estrutural à luz da confiabilidade, recorrendo ao uso do Programa de Análise de Risco Risk Tools, RT, analisando por fim seus resultados. A metodologia aplicada ao desenvolvimento desta pesquisa baseou-se essencialmente no levantamento bibliográfico, destacando-se como categoria de base indispensável a obra do professor Dr. André Teófilo Beck, intitulada Confiabilidade e Segurança das Estruturas. Além disso, foram feitas análises de confiabilidade envolvendo uma viga retangular em balanço, submetida a um carregamento qualquer, o modo de falha considerado ao início do escoamento na extremidade engastada e a sua respectiva função de estado limite é representada por G de Z. Quanto às variáveis aleatórias do problema, elas ainda precisaram ser definidas em termos de suas funções de densidade de probabilidades. Para fim de estudo, foram mantidos as funções do problema original. O problema apresentado foi dividido em 3 abordagens diferentes e complementares. Na primeira abordagem, foi calculada a probabilidade de falha da viga via simulação de Monte Carlo simples e assumindo independência entre as variáveis. Na segunda abordagem, houve a introdução do coeficiente de correlação entre pares de variáveis do problema, a fim de investigar se há maior ou menor influência das mesmas na probabilidade de falha da estrutura. Na terceira e última abordagem, pretendeu-se calcular a probabilidade de falha da viga utilizando a simulação de Monte Carlo com amostragem inteligente via pesquisa de ponto de projeto e comparar os resultados com a resolução do problema via simulação de Monte Carlo simples. Para isso, utilizou-se como referência o resultado já obtido na última condição apresentada na tabela anterior, problema da viga engastada, com índice de correlação de 0,6 entre os pares de variáveis Z1 e Z2 e Z3 e Z4. Para realizar a simulação de Monte Carlo via amostragem inteligente, os materiais e tutoriais de uso do programa RT orientam a resolução preliminar do problema via método analítico FORM. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que as variáveis carregamento Q e comprimento L da viga em balanço apresentaram maior influência na probabilidade de falha em relação ao par de variáveis representativas da seção geométrica daquele elemento, que são a base e a altura. Além disso, a técnica de simulação de Monte Carlo com amostragem inteligente via pesquisa de pontos de projeto apresentou melhor desempenho em relação à simulação de Monte Carlo simples para o mesmo grau de precisão desejado quando se avaliou a quantidade de amostras utilizadas e o tempo de processamento.